Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar esse nosso super curso aqui de licitações, artigo por artigo, capítulo por capítulo e papo reto com vocês, cara. Assim que você consegue estudar, assim que você consegue ficar competitivo. Estudar com essa profundidade. Cara, professor, o curso é longo. Cara, eu até entendo, o curso é longo porque o assunto é extenso. Eu não posso fazer milagre, né? Depois que você faz um curso desse, assiste todas as aulas, faz as suas anotações, já tem que ter um propósito. Qual que é o seu propósito? Eu quero aprender licitações em definitivo. Pronto. E aí? Aí depois, cara, você vai só na lei seca que você vai conseguir compreender, vai fixar e exercícios, cara. Você não vai errar uma questão. Então, situar o aluno. Nós estamos aqui no capítulo 8, né? O capítulo 8 tem 3 sessões e hoje a gente trabalha aqui a dispensa de licitação. Tá? Então, a contratação direta, estamos terminando aí. E na próxima aula a gente pega alienações, né? Nós já estudamos a inexigibilidade na aula passada, a gente sabe disso, que é impossível a competição, né? E agora a dispensa, né? A dispensa já é diferente, tá? A dispensa é o seguinte, é possível fazer uma licitação, essa é a ideia, esse é o juízo de valor, tá? Então, é possível, né, você realizar aí a licitação, mas há uma decisão de não fazer, e essa decisão de não fazer está amparada em uma das hipóteses previstas no artigo 75 da lei, né? Artigo 75 da lei. Aqui fala claramente, é dispensável, né? Professor, é dispensável, mas eu posso fazer? Pode fazer, tá? Sem problema nenhum. Você pode fazer. Então vem comigo, é dispensável a licitação, né? Então vamos aqui para as hipóteses, né? Vamos lá, duas hipóteses, vou matar duas aqui que são importantes, né? Ó, tá? Para contratação que envolva valores inferiores a R$100.000, no caso de obras e serviços de engenharia. Então é o seguinte, obras e serviços de engenharia, tá? Ou de serviço de manutenção de veículos até R$100.000. Ah, professor, então aí estragou lá o câmbio do carro, da viatura, né? Quanto custa? Vamos supor que um carro aí top, né? Custa aí R$15.000 esse câmbio do carro, contando com tudo. E aí, professor, pode fazer a licitação? Pode. Só que se você vai fazer a licitação, cara, fazer um pregão para isso, cara, vai demorar muito, né? Às vezes o custo para a realização é maior do que a aquisição. Então, para dar agilidade, ele considerou isso menor valor, tá? Menor valor. Então, ele baixou o quê? O que ele falou? Você pode fazer uma contratação direta. Aí, ó, uma dispensa de licitação pelo valor. Isso aqui é para atender o princípio da eficiência, o princípio da economicidade, tá certo? Aí. Professor, o que está em vermelho? Isso aqui é novo. Tá? Então, o legislador agora, da 14.131, falou o seguinte, serviços de manutenção de veículos automotores também agora entra no rol de dispensa por menor valor. Então, até R$100.000. Calma, tem um parênteses, beleza. Então, obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos até R$100.000. Bacana, né? Segundo, para a contratação que envolve valores inferiores a R$50.000 de outros serviços de compras. Então, outros serviços de compras é até 50 mil, obras e serviços de engenharia ou serviço de manutenção, R$100.000, então é dispensável. Professor, e esse vídeo decreto aqui de 2021, né? Então, o que acontece, né? A lei, a 14.131, que é a nova lei de licitações, de 1º de abril de 2021, beleza, né? No finalzinho de 2021, foi editado um decreto para a vigência em 2022, onde ele alterou os valores, né? Alterou os valores, né? Acredito eu, desculpa, que agora o legislador, ele vai estar atualizando sempre esses valores, né? Porque na lei anterior ficaram décadas sem alterar o valor, né? Então ele vai estar alterando o valor de ano em ano. Então essa aula amanhã ela pode estar velha. E aí eu vou fazer uma adendo para vocês aí, para que vocês aí sempre tenham um conteúdo atualizado. Então aqueles R$100.000, tá? A partir de 1º de janeiro de 2022, passou a ser, inciso 1, que é obras e serviços de engenharias ou para contratação de manutenção de veículos, que era R$100.000, pulou para R$108.040,82. E o item 2, que é compras, serviços de compras, né, até R$50.000, que é o inciso 2, passou para R$54.020, tá, e 41 centavos. Então alterou os valores aí. Ou seja, onde você lê aqui R$100.000
mil reais, você vai ter que ler agora R$ 108,42 ou R$ 54 mil e R$ 20,41, né? Bacana? Fechou, né? Então pronto, o item 1 e 2 cai muito, muito importante. O item 3 é muito importante, gente, tá? O item 3 são situações aí de exceção, tá? É chamado pela doutrina e pelos operadores de licitação como uma licitação deserta e uma licitação fracassada. Professor, o que é licitação deserta? Tá? A habilitação deserta é quando, prestem atenção, não há interessados. E a deserta? Houve interessados, mas todos foram inabilitados, né? Foram desclassificados, né? Ou seja, não teve resultado. Ambos, entre uma e outra, o que acontece? Então, isso vai cair na prova, não tem jeito. Então, quando tiver, pode estar no comando lá, né? Era deserta, é cabível de dispensa? É cabível de dispensa por força do artigo 75, inciso 3º. Está aí. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas no edital, de licitação realizado há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação. Então, o que acontece? Ocorreu um caso de deserta ou fracassada. Mantendo todas as condições no edital, com prazo de validade de um ano, da realização desse certame fracassado ou deserto. A administração pública pode encontrar um fornecedor direto e ir lá e contratar, por força disso. Isso que está escrito aí. Tá? Cara, isso cai, cara. Naquela licitação, inciso 1. Não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Não foram apresentadas, ou seja, esse cara aqui entra o quê? Licitação deserta. E o item 2. As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os praticados pelos órgãos oficiais competentes. Né? Então, seja, foram todos eliminados e não. Esse aqui, o item B, é o que? A licitação chamada de fracassada. Então tá aí para vocês, tem que saber? Claro que tem, né? Vem comigo. Inciso 4, né? Esse inciso 4 aqui, a contratação que tenha por objeto. O que é objeto? Aquilo que vai ser licitado. Então aqui ele colocou até a letra M. Então é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N. Tá? 13 hipóteses. Nessas 13 hipóteses de objeto de contratação, todas elas são dispensáveis, né? São dispensáveis. Sem dúvida nenhuma, esse inciso 4 é o maior de todos, né? Então vamos lá. A linha A, olha só. Bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeiras necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos por fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando nessa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Olha, claro, né? Claro, tem um tomógrafo, né? O tomógrafo está em garantia. E aí? O tomógrafo está em garantia. Beleza, de 5 anos. Quebrou uma pecinha de 300 pila. Beleza? Vamos pôr um preço maior, né? Quebrou uma peça aí de 30 mil reais, por exemplo. 60 mil reais, né? 60 mil para sair da dispensa do inciso 2, né? E aí, o que acontece, professor? Cara, se você pode comprar até uma similar, que custa 30% menos. Só que se você colocar a similar, você perde a garantia. Então, para a manutenção da garantia, esse objeto é permitido, tá? Esse objeto é permitido, né? 2. Bens e serviços, alienações ou obras, nós temos do acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração, ou seja, em acordos internacionais, né, lavrados pelo Congresso Nacionais, né? Tanto bens, serviços, alienações e obras, né? De acordo com o termo internacional do acordo, ou seja, isso aqui já é direito internacional, né? Inciso C, tá? A linha C, aliás, né? O que é isso aqui? Para pesquisa e desenvolvimento. Então, a partir, né? Nós temos aí, a partir da lei, salvo engano, 10.000 alguma coisa aí, 10.392, tá? Ela criou um programa de pesquisa, de incentivo e pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, eu trouxe vários privilégios, entre elas está aqui. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de 300 mil reais, né? Então, pesquisa e desenvolvimento, tá? Obras de engenharia, no caso aí, 300 mil reais. Então, você pode fazer. Só que é o seguinte, esses 300 mil reais, ele é
a linha C do inciso 4 do artigo 75. Os R$300 mil também foi reajustado, como todos os valores aqui, né? Passa a ser R$324.122,46, né? A linha D, aqui são objetos específicos, né? Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração ou de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, ICT, pública, ou por agência de fomento, desde que demonstrada a vantagem para a administração, né? Então, isso aqui é licenciamento de direito, né? Uso e exploração de marcas, né? Ok, né? Hortifruti granjeiros, claro, né? Se você for fazer uma licitação de pão hortifruti granjeiro, já vai estar todos vencidos, né? Ou outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia, né? Então ele colocou na base do preço do dia, porque uma feira, né, muda todos os dias. Então, isso aqui já tinha na lei anterior, né? F. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, né? Então, aí tudo que a administração pública necessitar, né, tá, precisar de alta complexidade tecnológica e de defesa nacional, também cabe o quê? Também cabe a dispensa, né? Professor, qual que é a dica? Cara, aqui você vai ter que memorizar, não tem jeito. Eu estou explicando aqui para vocês, fazendo uma leitura detalhada, né? Mas a solução para vocês aqui é uma só, tá? Qual que é a solução? Você fazer leituras com muita atenção, que vai cair o texto da lei, não vai ter pegadinha, vai ser texto da lei, né? Materiais de uso das Forças Armadas, bacana, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo. Ó, então, uso pessoal e administrativo não cabe dispensa, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos, terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. Então, Forças Armadas também há possibilidade de dispensa, né? Bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior. Hipótese que a contratação deverá ser justificada quando a preço e a escolha do fornecedor ou executante ratificada pelo comandante da Força Militar, né? Atendimento dos contingentes militares das forças singulares empregadas em operações de paz no exterior, né? Aí eu lembro lá, né, cara, como é que pode colaborar numa questão aí? O Brasil, na missão de paz do Iati. O Brasil foi guerreiro, cara, colocou lá nosso exército lá, com muito orgulho, até arrepio isso aí, né, cara, na missão de paz, né? Cara, a tropa tem que comer, tem que dormir, você tem que comprar combustível, né? Vai levar do Brasil para lá? Não, compra lá. Só que o que acontece? Cabe o quê? Dispensa. Super, mais do que justificado, né? E abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos e localidades diferentes de suas sedes por motivos de movimentação operacional ou de adestramento, né? Ou seja, treinamento, né? Professor, o que é isso aqui? Cara, tá lá, né? Os navios brasileiros, né? Tá lá no porto de Holanda, da Holanda, né? Amsterdã. E aí, professor? Cara, vai ter que comer, vai fazer licitação? Não compensa, né? Ou seja, são todas as hipóteses do bom senso, né, cara? Do bom senso, né? Regra geral é fazer a licitação. Mas há uma complexidade de assuntos e situações dentro da administração pública que tem que prever isso aqui, senão sai do foco, né? Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com um sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública, né? Ou seja, os catadores de lixo, as associações aí, podem contratar diretamente, né, dos órgãos públicos para que os órgãos tenham aí o processamento e a comercialização dos seus resíduos sólidos devidamente cuidados, né? Letra K. Aquisição ou restauração de obras de artes e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão com a elas compatíveis. Ok, das restaurações, né? Letra I, preste atenção aqui, tá? Olha só. Serviços especializados ou aquisição ou locação de serviços especializados, tá?
ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e obtenção de provas previstas. Na onde? Na Lei 12.850, né? Ok, né? Essa é a lei lá da Polícia Federal, do meios de investigação, né? O que ele fala aqui, né? Inciso 2, inciso 5º do artigo 3º da lei tal, né? O que diz o artigo 3º? Meios de obtenção de provas, né? Então ele fala o seguinte, vem comigo aqui, né? Olha só. Em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de prova, né? Colaboração premiada, não é nosso caso. 2, né? Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, né? Então ele pode comprar os aparelhos. Então, para comprar esses aparelhos aqui no curso da investigação, cara, né? Cabe o quê? Cabe dispensa. Olha que detalhe. Vou ler o item 5 aqui, né? Interceptação de comunicações telefônicas, telemáticas, nos termos da legislação específica, né? Quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação, né? Então o que acontece? Então a polícia vai lá, publica um edital para comprar esses equipamentos. Todo mundo vai ficar sabendo, pô. Tá? Então, para manter o sigilo, o legislador falou, cara, deixa a polícia fazer o trabalho dele, vamos fazer uma dispensa aqui, né? Vamos fazer uma dispensa. Então, aí para a questão de investigação policial. Só quando justificada a manutenção do sigilo, tá? Sobre a investigação, né? M, última linha, né? Aquisição de equipamento, de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Então, quando há uma doença rara, né, uma doença rara definida pelo Ministério da Saúde, então os estados, os municípios, a própria União poderá utilizar do Instituto da Compra Direta, módulo dispensa de licitação. Beleza? Então todas essas fases são o item 4, tá? Agora a gente vai para o item 5, tá? O item 5 completa o item 3, tá? Ele completa lá o item 3, que é o desenvolvimento de pesquisa. Fala aqui, ó, para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos tal da Lei 10.973. Tá? 10.973, o nome da... O que é essa lei? Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica, tecnológica, no ambiente produtivo e dá outras providências, né? Observados os princípios gerais de contratação constantes nessa referida lei. Então, para a questão aqui também de pesquisa, esses artigos aqui especificamente também cabe o que? Dispensa de licitação, né? Inciso 6º. Para a contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos pelo Ministério de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas e dos demais ministérios, né? Ou possa acarretar comprometimento da segurança nacional, né? Vamos colocar uma zona aí que eu considero de risco para o Brasil, né? Uma divisa aí com a Venezuela, né? O governo lá é o governo hostil, né, ao Brasil, o governo brasileiro, né? Aí é o seguinte, cara, o governo brasileiro, né, fala, pô, cara, vou comprar algum armamento, né? Para a defesa nacional, nunca se sabe. E aí, neste caso, cabe uma dispensa, né? Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem, né? Então, foi decretado esse estado de sítio, intervenção, cara, né? Cara, pronto. Ó, estado de guerra, caso de guerra, defesa, sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem, né? Isso é diferente de emergência ou calamidade pública, tá? Isso aqui é diferente, isso aqui é outra coisa. Então, decretou esses estados, essas situações, cabe dispensa de licitação. Agora que é o caso de emergência ou calamidade pública, né? Inclusive o seguinte, esse item 8, né, foi muito discutido e teve reflexos aí importantíssimos na nova lei de licitações, porque foi Olá, bem... meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí,
Tem curso até de R$ 20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.